Aqui é o Tiamat, Draconato Monge, e hoje no nosso episódio aqui, que vai começar uma série sobre assuntos mitológicos, nós vamos falar primeiramente sobre a mitologia grega. Trouxemos aqui a Raquel, que é especialista no assunto, né, Raquel? Especialista com 3 doutorados já. Mentira! Olha só! E Raquel, eu queria te falar que ainda bem que tu tá aqui hoje pra explicar um pouquinho pra gente, porque eu até tentei, recentemente fiz uma viagem pra Grécia, né, estudei bastante antes os livros lá pra aprender um pouco, mas cheguei lá e não consegui nem sair do aeroporto, porque eu não consegui me comunicar com as pessoas, tu acredita? Ah, e por que não? Porque eles estavam falando grego, parecia. Hoje vai ser uma noite longa. Vou até fazer um alongamento aqui e pegar uma água. Parecia que eles estavam falando grego. A gente entendeu. Tem mais graça a segunda vez, né, minha cabeça? Vai dar mais efeito, né? Tu não falou grego, a gente entendeu primeiro já. Tá maoi. Bem bolado. Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro, e eu quero saber de vocês qual deus grego, tá? Tá. É o mais perfumado. Mais perfumado. Com certeza é o Baco, né? Não, pera. Deixa eu pensar. É nome de perfume. Apolo, Zeus. É o Baco Rabanne. Se for isso. Era isso mesmo? Não. Ainda bem. Ufa. Nossa, se fosse é demais. Ó. Deixa eu ver. Tá, vou dar o teu tempo aí. Tempo. Tem Zeus, Hades. Tô tentando lembrar Hades. nome de perfume, que eu sou uma pessoa pobre. Eu não... Pobre é uma coisa triste. Zeus, Hades, Apolo, Afrodite. Tem o Hades, eu acho. Tem o Hades, tem o Ares, tem uma galera aí, mas eu não consigo pensar nesse perfume pra isso. Tem aquela que tem o arco também, que é a deusa da caça. A Artemis, É. O deus do vinho, como é que é? O Dionísio. Dionísio, Baco. Tem o Poseidon, Atena, Ares. Poseidon. Tem o Hermes. Tem a Hera. O Hefesto. Tem o Zeus, que é o mais importante, você esquecendo. Não sei, Aurim. É o bom Ares. Nossa senhora. Vocês erraram no time. Ficamos muito tempo numa coisa que era muito ruim. Muito ruim. Bom, Ares. É verdade, Ares tá na minha cara, que eu não percebi que havia o trocadilho com Ares. Gostei, Aurim. Nota 2. Obrigado. De 100. Filho da... Olá, aqui é o Troá, humano bardo, e eu tenho uma pergunta que eu vou fazer pra nossa convidada Raquel. Não, pera, gostei da animação dela. Falou meio que nem o Gil Gomes, eu fiquei com medo. Eu super empolgado. Bom. Diga. A Raquel tem que dizer que não sabe, tá? Mesmo se souber, porque tá muito adivinhadora, hein? Esse é o tal do cagão. Não, pode dizer que sabe. Vamos ver. Faz o draft ficar sem chão. Raquel, tu sabe por que os deuses, eles não têm muitos desejos carnais? Tirando os Zeus, né, que é o exemplo. Olha, eu acho que os gregos têm bastante, mas tudo bem. Os deuses têm bastante, mas eu vou pensar. Por que eles não têm desejos carnais? Por que eles não têm? Porque Prometeu roubou o fogo deles. Eu não estou suportando mais. Quem a prometeu? Ainda bem que tu não prometeu uma piada boa, né? Tá bom, não fez sentido. Talvez não foi uma piada com prometer alguma coisa. Embora eu sei que o Zeus é tão tarado que, né, numa coxa. O quê? Pegou a própria irmã. Especificamente numa coxa. O resto vocês completam com a mente. Não só o Zeus não, mas o Zeus bate o recorde aí, mano. Tá nível assim, Fábio Júnior, tá um bagulho mais tenso, assim. É como o ditado que eu sempre digo, né, Troa? Cada um com os seus fetiches. Tudo bom. Para com essa porra aí, meu irmão! Desculpe! Aventureiras e aventureiros, vó no Bandes e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui então pra falar sobre mitologia grega, depois de todas essas piadas boas aí que a gente teve. E contamos com a presença da Raquel aqui. Se você já ouviu episódios anteriores ao Dragão Careca, talvez você já conheça ela, mas ela é administradora de galeria de arte, ela também é investigadora particular e sommelier de água com gás. Tudo isso? Te apresenta aí, Raquel. O resultado
resultado é que a maioria é ruim mesmo. Boa. Beber uma água o menos possível com gás. Eu não gosto de água com gás também, ela fica com gosto de... Gás. Água com gás parece que fica com sabor, né? Não sei, eu sinto um sabor dela, uma coisa. Ah, é bom, bota um limãozinho e água com gás, melhor coisa. Não, mas aí tu tá dando sabor. Refri de limão, né? Assim, ela é ok. Só que eu não consigo entender pessoa que toma água com gás com sede. Ah, não é verdade. É. Porque ela dá a impressão que é salgada, né? É um negócio gasoso, sei lá. Então, pra mim, se eu tô com sede, eu bebo água normal, mineral, sem gás. A água como ela está na natureza, né? Exatamente. E se você tá com sede e tem gastrite, ela é duplamente prejudicial, né? Vamos falar certinho agora? Porque dá um refluxo bonito ali, né? Prejudicial, exatamente. É, Prejudicial. prejudicial. Caraca, Tro, já tá me afetando. Prejudicial, então. Eu sei falar a palavra correta. Tá? E antes da gente começar esse episódio, vamos abrir ali. Tá vindo ali, ó? Tá chegando. Olha só, Todo hoje ele tá bom. vindo com... Ai, que bonitinho. Como é que é o nome dessa roupinha aí que deixa um seio de fora, Raquel? É a maior putaria. É a túnica grega da Afrodite. Quero deixar claro que eu não sou um mamífero. É, túnica grega. Ah, o Tro não conhece, ó, ainda ficou Ah me lá. zoando. Que deixa um seio de fora. É, que a descrição é de rir mesmo. Sim, mas a túnica grega era feita pra deixar um seio de fora, não era, Raquel? Eu tenho que falar que sim, só pra fechar a piada. Então, sim. Não, é que eu não sei se era mesmo, tô só confirmando. Gente, não sejam bobos, isso é só uma skin. Não era aquelas tunicazinhas, né, que até os filósofos gregos também usavam, É. clássica na Grécia Antiga mesmo, né. É que tinha as representações artísticas das deusas, etc, que tinha, né, o seio de fora, porque uma outra pegada, um outro propósito. Exato, né? Verdade. A nudeza na Grécia Antiga, ela não é sexualizada na arte. Ela é uma elevação Ela é celebrada. das coisas divinas, da arte como algo divino. Mas o robô tá com seio, é isso? No, God, please, no! Não, Claro que não, Não, deixe ele de tá ser com uma idiotas. única. deixa ele falar, Tro. Deixa ele falar. Ele tá esperando, né? Há 84 anos. É, falando em coisas divinas, ô Robobo, dá os anúncios da semana aí pro pessoal. Para começar, caso você seja um mamífero e não quer deixar um dos traços que evidenciam a qual reino você pertence, um traço muito polêmico, eu diria, você pode comprar roupas completas que tapam tudo na loja do Dragão Careca. Aí, É isso só sim. acessar loja.dragãocareca.com e ver todas as estampas exclusivas que temos lá. Inclusive, em breve teremos muitas coisas novas chegando. Legal. Mas meu protocolo anti-spoiler não me deixa contar antes do tempo. Desculpe. E se você está gostando de acompanhar as aventuras do Dragão Careca, não deixe de nos seguir nos portais de redes sociais, principalmente no Instagram, onde você poderá também acompanhar as aventuras do Aurim, as Instaurinhas, que são histórias em quadrinhos, que são postadas somente no nosso perfil, além de nos seguir e dar 5 estrelinhas no Spotify, pois é muito importante, eu acho. E agora você também pode comentar o que está achando do nosso episódio, tanto no nosso site quanto no Spotify. Uau! É só rolar um pouquinho na descrição do episódio e logo abaixo já é possível responder e visualizar as respostas dos outros aventureiros e aventureiras que nos seguem. E por falar em seguir, o Robobo tem um pedido especial para você, teleouvinte. Por favor, nos ajude a divulgar o Dragão Careca. Apresente para seus amigos, amigas, animais de estimação, família e até inimigos, pois realmente é muito importante pra gente. Além disso, caso você tenha algumas moedas de cobre sobrando, também pode entrar na guilda do Dragão Careca e receber recompensas referentes ao seu nível de apoio, além de ter contato direto com os produtores e ficar sabendo tudo o que rola nos bastidores. Esse é o caso desse correspondente aqui que deixou um recadinho para você. Bem, fazejos aventureiros, aqui quem vos fala é Tiago, seu clérigo favorito, discípulo de Dona Sonja, arremessador profissional de churisteta e agiota nas horas vagas. Falo aqui diretamente do Condado do Rio de Janeiro, no distrito do Rio de Janeiro. E quero dizer que participar da Guilda do Dragão Careca é a melhor forma para descobrir que você não é a única pessoa maluca nesse mundo. Aqui na Guilda tá cheio delas. Custa apenas 10 pecinhas de cobre. Venha participar você também. Te esperamos aqui na Guilda.
obrigado, correspondente da guilda, por esse recado. E você que está nos ouvindo, por favor, nos ajude a crescer para que possamos contratar o Hermes e eu não precise ficar toda semana vindo dar recado. Será que não tinha nenhum inventor grego que pudesse dar uma bateria maior pro Robobo aí, pra ele durar mais tempo? Ah, mas tinha muitos artífices gregos muito bons. O Hefesto era o deus do que construía os rolês. Hefesto, verdade. É verdade. Ele construía coruja, né? Não sei. Coruja. Construiu boa parte das coisas, até das armas, tudo, né? Era ele que era o grande construtor. Eu acho que era o Percy Jackson que tinha uma corujinha, que era tipo a coruja de Atenas, que era uma corujinha meio robô, que foi o Hefesto construído, não foi uma coisa assim? Eu tô maluco? As duas coisas. Tem. Eu tô maluco. Um filme que se chama, sabe, Fúria de Titãs? Aham. É Fúria de Titãs, eu acho em português, né? Eu acho que sim. Que tem uma versão da década de 80, acho que de 81, e aí depois tem essas versões mais atuais e tal, né? E eles juntaram tudo nesse filme, que é cheio de mito. Eles misturaram a história do Perseu, mas eles misturaram um monte de coisa, de outras coisas junto. Aí nesse filme aparece essa coruja de Atena, que vai ajudar ele lá a matar a Medusa. Uma mistura de Perseu com Odin e Ra. Eu pegar o Perseu com o Belerofonte, que é um outro herói grego, que muita gente confunde os dois, porque um domou o Pegasus. Calma. Não mata a pauta. Não começou ainda. Vocês já estão cheio das pautas. Mas é que eu tô muito inconformado com esse filme. Eu vi esse filme outro dia, aí tem essa coruja. Aí eu lembrei, nossa, mistura de coisa nada a ver. Ah, mas em 81 nem tinha mitologia ainda. Como você é burro? O cara burro. Não tinha mitologia ainda, tem. Muito obrigado, Robobo, por ter passado os anúncios da semana. E já que o pessoal tá ansioso, antes que a gente comece a queimar a pauta aqui, é importante falar que esse episódio vai ter spoilers, né? Sobre a mitologia grega. Vai ter alguns spoilers. Você não sabe ainda a mitologia grega, você pode ir estudar. A gente vai falar de livros de 800 a.C., então fiquem ligados aí com spoiler. Vai ter spoiler. A gente vai falar o final do livro do Homero, da Ilha da Odisseia. Então, quem não gosta de spoiler pode ver depois. E dá uma freada aqui que eu tenho uma observação a fazer. Faz aí. Você já pararam pra pensar que a gente sempre agradece o Robobo quando ele já tá desligado? É verdade. Coitado, nunca vai ver que a gente agradeceu ele. Não. Pra ele, nós somos extremamente mal educados. A gente vem, manda ele trabalhar e ele desliga no cansaço, né? Ele cansa, ele é exaustão, ele dorme por exaustão. Que deselegante. É isso aí, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre curiosidades da mitologia grega. E eu acho que pra gente começar esse episódio, né, assim como a gente primeiro procura a compreensão das palavras que a gente vai usar, né, a definição delas, eu acho que é importante a gente entender a semântica do que é ser mitológico. O que é algo mitológico? Que vem do mito, né? Daí é da caverna de Platão que vem, né, que também é grego, então tá tudo interligado, não é isso? É bem. Por acaso é um mito, né? É um mitológico. O conceito de mitologia, de algo mitológico, ela é um conjunto de mitos e crenças de um determinado povo. Uhum. E esses mitos eles são baseados em narrativas fantásticas, né? Ou seja, essas narrativas que habitam o imaginário coletivo desse povo, né? Esses mitos, eles eram basicamente usados para explicar coisas tipo a origem da vida, os fenômenos da natureza, os problemas de existência humana, que na verdade até hoje são os mesmos, né? Se você for comparar um grego antigo com a gente atualmente, é basicamente a mesma coisa, né? Que a gente reclama, né? É claro. Então, eles são basicamente usados assim para dar o significado à existência humana. Esses mitos, eles eram difundidos oralmente, passava de geração para geração, e eles eram mutáveis, né? Eram vivos, né? Essas histórias. Até hoje, né? Tem várias adaptações que são feitas, né? Porque não é uma coisa morta, né? Ou a gente entende que o mito é algo morto. É algo assim que ele sofre muitas versões ao longo do tempo. Até assim, coisas básicas, por exemplo, a existência de deuses. Tem gente que fala que é uma coisa, gente que fala que é outra, tem escritor que fala que é uma coisa. A ideia de mito, né, precede a própria escrita. Ela é uma coisa antes da própria história, né? O fato dos povos sentarem ao redor de uma fogueira, né? Numa questão mais de oralidade só, precede a escrita. Mas no momento que começa a ter escrita, eles começam a trabalhar em cima disso, das próprias explicações, que nem a Reca tava falando, né? Sobre a origem de tudo e tal. Os povos começam a se influenciar. Então meio que os mitos vão se misturando. Tu vai ver umas referências assim, dos próprios gregos em relação ao Egito, alguma coisa relacionada dos nórdicos, até os cristãos mesmo, né? A gente vai vendo alguma relação. Então tudo tá meio que interligado de alguma forma, né? Da necessidade do ser humano explicar o inexplicável. Me vejo obrigado a concordar
com palestrinha. Exatamente isso que eu ia comentar. A raça humana, essa racinha aí, né? Caraca. Ela tem uma necessidade... Escolhe aí. Ela tem uma necessidade muito grande que essa inquietação com a dúvida, né? Ela tem que achar respostas, buscar respostas de uma maneira ou de outra, né? Então, muitos dos deuses da mitologia grega, até de outras mitologias também, eles vêm pra tentar explicar ou tentar preencher lacunas de falta de conhecimento que os povos tinham, como, por exemplo, o que é aquilo no céu quando tem uma tempestade, aquele raio? É um monte de bosta. Um cara que tá lá em cima jogando raios. Pra parte mais anglo-saxônica era Thor, e pra parte mais grega ali era Zeus, né? Que veio bem depois, claro, são escalas de tempo totalmente diferentes, né? Mas é sempre numa busca de tentar esclarecer coisas que naquela época não era possível esclarecer, que até a ciência não conseguia explicar, porque já existia ciência naquela época, né? O mais louco é que a gente criou as perguntas e depois a gente criou as respostas também. Né? Olha! A gente fez as perguntas e a gente tá até hoje tentando responder umas perguntas que a gente mesmo criou. Porque uma pergunta não existe sem a gente, né? Tu já parou pra pensar que toda dúvida que a gente tem é culpa nossa? Cara, eu sou um merda, meu irmão. Nunca parei pra pensar nisso. Porque a partir do momento que você se torna um indivíduo consciente, você quer respostas e aí você passa a vida inteira trabalhando pra conseguir essas respostas. Muitas vezes não responde nada também. Só gera outras dúvidas. Mas essas questões que são mais centrais, até hoje a gente também não sabe explicar. A ciência não explica qual que é o sentido da vida, como é que a ciência vai explicar se existe Deus, alguma coisa ou não. A gente não tem como provar. Você pode acreditar ou não. Mesmo um ateu, ele não tem como ele provar cientificamente que não existe nada. É muito complexa, né, essas questões da humanidade que acompanha desde sempre a gente, né? Um ateu é tão crente quanto uma pessoa que não é ateia. Porque são duas fés. Só é crente numa coisa diferente. São duas fés. A fé negativa e a fé positiva, né? É por isso que eu falo que eu sou agnóstica, aí eu tiro o meu da reta e o agnóstico parece mais seguro, né? Glória a Deus. Mas, Raquel, olha só, a pessoa que é bem entendida ali das mitologias, o que tem como principal característica, assim, quando a gente pensa em mitologia grega, qual é a diferença para as outras mitologias, né? O que os gregos trazem para as culturas, assim, como exemplo de sociedade, assim, de entender o ser humano, entender nossa relação com a natureza e tal? O que os gregos trazem? A mitologia grega, primeiro, ela tem uma característica própria da cultura e da religiosidade dos gregos, né? Dos gregos antigos, que era politeísta e tinha toda uma construção, né? Porque você parar pra pensar, por exemplo, as mitologias mais famosas que a gente conhece, a gente do ocidente, eu digo, né? Que é muito influenciado, é a egípcia e a grega. Pois agora a nórdica, por causa de filme da Marvel e tal. Então a grega, ela tem essa diferença das outras. Ela construiu o ocidente, como a gente conhece, culturalmente, até politicamente, tudo. Então, assim, é desde, por exemplo, palavras que a gente usa. Tem muitas palavras que a gente usa que vêm da mitologia grega, que tá literalmente no nosso dia a dia, o que não acontece com a egípcia, por exemplo, mas que a gente conheça, né? Por exemplo, sei lá, nome dos planetas veio da greco-romana, nomes assim, por exemplo, aracnídeo, cetáceo, sabe essas palavras? Até o hélio, né? O hélio, Exato, é isso que eu acho legal, tipo, químico. As línguas de um modo geral, né? Eu acho que a mitologia grega, como ela trabalha muito a nossa língua, né? Ela tem muito essa ideia de palavras com sufixo, prefixo. Sim. É só fazendo um parêntese, tem tudo a ver com a língua, porque o hélio, ele vem do deus Hélios, né? Do deus do sol, o deus grego do sol. Sim. Que falava fino também. É por isso, acho. Essa questão de prefixos, sufixos, origem de palavra, etimologia, tudo parece que quando a gente fala da nossa língua, enfim, a gente não tá falando de uma língua germânica, porque a gente tá falando de línguas latinas, né? Então a gente tem uma outra ideia, uma outra raiz, uma outra relação, né? Então tudo conversa. E os gregos, quando tu pega, por exemplo, toda essa parte da cosmogonia, da origem do universo e tal, que eu acho que a Raquel vai falar muito bem disso, a gente tem ali até nas próprias palavras explicações pra coisas de conceitos de física, né, das ciências do modo geral, que é incrível, sabe? É muito legal isso. Boa parte das palavras que a gente usa vem dos gregos. Incrível, é tudo. É onírico. Idiota, por exemplo. Geriatria. Idiota vem do... Chamar alguém de idiota. Idiota vem da onde? Se não me engano é do Aristóteles, não sei se é o Aristóteles. Idiota é aquela pessoa que não participa da política. Que ele é... Ele é externo à política, ele é uma pessoa indiferente de política, chamada de idiota. Aí depois ficou algo pejorativo, porque você não participar da vida política na Grécia era algo ruim, né? Era algo comum pra eles, né? A quantidade de idiotas que eu conheço acabou de aumentar. Eu também. Mais ainda, né? Impressionante. Mais ainda, caraca. Tá absurdamente grande agora. Eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão alguém que não é idiota, se é alguém que não manja de política. Literalmente, agora tá mais real, né? Outro que é bem falado que é Eros, né? Que era o Eros, ou Eros, que era o deus do amor, né? Eros,
Se transformou na palavra erótica, né? Eros é Deus. Sim, é o deus do amor. Eros é o deus do amor. Com a mitologia greco-romana, o nome romano dele é Cupido. Sim, ele é filho de Afrodite, inclusive. É o mesmo deus. Tô confundindo com outra coisa, então. E a Afrodite é do quê? É a deusa do amor. É a mãe do Eros. Todo sentido. Tem um outro filho dela, que tem um que é o amor e tem outro filho. Filho da Afrodite, que não é amor. Não, assim, ela tem vários filhos, assim. É porque, assim, a Afrodite, ela era a deusa do amor, de fato, assim, que pra você, aliás, cultivar a Afrodite, pra você fazer as homenagens a ela, você precisa gostar de alguém ou estar pegando alguém, porque a Afrodite é assim. Danada! Então, se você não está pegando ninguém ou não está interessado em ninguém, você está ofendendo a Afrodite. Ela fica puta da vida e ela vai te castigar. Então, assim, jovens, gostem de alguém ou tentem ficar com alguém, tá? Porque senão a Afrodite vai ficar brava com você. E o legal dela é que o castigo dela é, tipo, fazer te apaixonar pelo teu inimigo, umas coisas assim, tá ligado? Tem umas tramóis, viu? O grande parceiro dela pra fazer essas travessuras aí é exatamente o filho dela, que é o Eros, / Cupido, né? E o Eros, que ele tem o arco e flecha, que tem uma flecha que é do amor, e outra flecha que é uma flecha de chumbo, que é o contrário, que faz a pessoa rejeitar. Odiar. Cara. E aí ela, sempre quando acontece alguns rolês, ou com ela ou com ele, com Eros, acontece isso de eles atirarem flecha na galera, e a galera... Tem as confusões, né? E o pior é que essa flecha, nem os deuses são imunes. Então ela já flechou gente assim, já flechou o Apolo, que se ferrou também. Sim. Flechou o Hades, né? O Hades com a flecha que ele foi raptar a Perséfone. Eu tava falando, achando que se a Afrodite tinha mais filhos, ela tem uma filha que, inclusive, é a tua musa inspiradora, sabe por quê? Diga. É a Harmonia. Olha. A Harmonia é filha da Afrodite. Da filha com Ares. Exatamente, de uma filha com Ares que foi fruto de um casamento com traição. É bem tensa a história. Tem muitas coisas. E ela também é mãe do Hermafrodito. Sim, com Hermes. Que ele era um filho tão lindo, tão deslumbrante, que certa feita ele foi... Eu tô lembrando do mito por cima, né? Ele foi nadar num lago que tinha ninfas lá. E tinha uma ninfa que ficou tão apaixonada por ele que ela se abraçou nele e ela se abraçou com tanta força que ela se fundiu com ele. What the fuck? Por isso que ele é um homem que tem partes do corpo que são femininas. Levar esse pessoal no programa do João Kleber resolver isso aí, cara. Teste de DNA do ratinho. Se fizesse um caso de família da mitologia grega, eu acho que tinha programa pra 10 anos. Nossa, aí ia dar audiência, hein? Putz. Ou um Big Brother também, ia ser muito da hora. Os Zeus se transformando nos animais pra se aproximar das novinhas, né? Virava bode, ovelha, papagaio, gavião. Cara, o Zeus até se disfarçou de mulher. Sim. Sim. Não, o Zeus, ele se transformou até em chuva de ouro. Sabe, assim, porque é umas coisas muito bizarras. Ele se transformou... Não, mas isso aí tem hoje em dia, né? Não é a tal da chuva dourada, isso aí que chama? Exatamente. Caraca. Falam que é uma chuva de ouro, no sentido de riquezas, de ouro líquido, não sei o quê, mas aí ficou meio mal, né? Falar que chuva dourada. Pois é. O cara foi no banheiro, tá ligado? Foi lá no banheiro no Olimpo, em cima de uma nuvem lá, e daí tava os idiotas aqui no show. Tá chovendo ouro, dançando na chuva. Cultuando os Zeus. A história do Hércules é que o Zeus, ele tem que escolher uma mulher que é cheia de virtudes e tal, ele escolhe lá a mãe do Hércules. Só que como ela é cheia de virtudes, ela não vai trair o marido dela, né? O marido dela se chama Anfitrião. Aí daí que vem o nome Anfitrião também que a gente usa. Essa é uma safadeza sem tamanho que ele faz. Então, mas Zeus assim, né? Daí ele se transforma em quem? No marido dela, Anfitrião, que ele tava ausente, que ele tava lá resolvendo os problemas deles lá, que ia demorar um tempo lá. E aí entra na casa dela, como se fosse ele voltando, acho que era da guerra, se não me engano, voltando lá. Aí ela tem a noite de amor, pensando que é o marido. Então ela trai o marido com o marido, cara, é muito louco. Como assim? Não entendi. E aí nisso nasce Hércules, só que daí fica estranho, né? Porque o marido de verdade ele volta alguns dias depois. Olá, querida, cheguei. Aí ela tá meio cagando, né? Porque todas as saudades do que ela tinha já foi naquela noite, né? Impetuosa com Zeus. Aí ele fica meio bravo, né? Porque ela não dá tanta importância e tal. Mas ele perdoa ela, né? E essa lei da hospitalidade, que é tão sagrada pros gregos, começou a nascer disso, porque a gente nunca sabe quando que um deus vai entrar na sua casa disfarçado. Então você tem que ser bom com todo Zeus, mundo, né? Sabe, pode ser. Então vamos tratar bem os convidados, que pode ser algum deus disfarçado pra testar. Ou... Nossa. Então até a hospitalidade era com interesse, né? Era interesseiro. Deu um choque de realidade aqui. Você acha que existe bondade no mundo, Daurinho? Pera aí, te contar umas histórias da mitologia. Eu nasci num mundo bom, eu acho. Errou. É um rossoniano, né? Uma pessoa que acredita no Rousseau, que o homem nasce bom, a sociedade corrompe. Exatamente.
O Hércules também tem uma história muito legal, né? Porque o que acontecia? O Zeus pulava a cerca, né? E a Hera ficava braba com as amantes do Zeus, porque ela não podia descontar nele porque ele era o Deus Supremo, né? Então ela não tinha como se vingar dele. Então o jeito que ela tinha como se vingar dele era se vingando das amantes dele. Por exemplo, o filho dele preferido, que era o Hércules, ela mandou 2 serpentes que eram mortais pra matar o Hércules no berço. Ele bebezinho ainda. Que tristeza. A mãe do Hércules ouviu ele fazendo bagunça no berço lá, olhou, ele tava com as 2 cobras mortas, pegando uma cobra em cada mão. Tipo, o Hércules já era surpreendente. A própria Medusa também, né? Foi uma vingança, né? Mas aí foi de Atena. Ah, é verdade. É bem legal também. Não tem deus bom e não tem deus ruim, né? Exato. Porque todos os deuses podem ser coléricos ou eles podem ser bons. Porque a Atena, ela geralmente ela é tida como uma deusa boa, porque ela é a deusa da sabedoria, ela protege os heróis também. Eu acho que eles só são egoístas todos. Os deuses gregos são tudo um bando de egoístas. É verdade. Com certeza. Não tem um que não seja. É bem isso mesmo. Não tem deuses do mal. Não existe isso. Eu ia falar que o menos egoísta é o Hades, mas ele sequestrou a Perséfone, né? Então não é também. Mas ele sequestrou porque ele tava sob o efeito da flecha lá do Eros. Sim, mas ainda assim sequestrar... O Deus que eu sequestrar... mais defendo aqui, é o Hades, viu? Mas sequestrar alguém porque você se apaixonou não tá muito certo também, né? Vamos combinar. Só que essa flecha do Eros, a pessoa fica tipo num frenesi. Ela fica louca, né? Ela não raciocina. Ela é como se fosse um berserk. Você tá de berserk, você fica completamente cego só vendo aquilo, né? Só que pra compensar, porque, eu vou defender o Hades, que o Hades é muito gente boa, apesar de ser tenebroso. Passa o teu pano aí, que se tu for lá pra baixo, ele vai estar te esperando. Você sabia que o Hades é o único deus que não tem culto, não tem templo, tem nada. Coitado. E ele tá de boa, beleza. Ninguém me cultua, ótimo. Não quero contato com ninguém, não quero fofoca. Eu gostava dele no desenho do Hércules. Depois eu vou xingar o desenho do Hércules. O Hades só se ferra, né? Porque ele não tem culto e ele ainda é tido hoje em dia nas obras de ficção em cima da mitologia grega, ele ainda normalmente é tido como um vilão, né? E ele não era um vilão, ele era o zelador de um prédio, basicamente. Porque ele tinha que cuidar do plano de baixo, ele não podia subir para o mundo dos vivos, porque ele pertencia ao domínio dos mortos. Então ele ficava preso, ele é zelador de um prédio que ele nunca pode sair, tá ligado? Mas é bem isso. Porque teve um sorteio entre os deuses, quem que vai ficar com cada parte? Aí no sorteio os deuses ficam com os céus, o Poseidon fica com os mares, e o Hades fica com o mundo dos mortos. Eram os 3 irmãos, né? Era Zeus, Poseidon e Hades, né? Tem essa questão de, na verdade, só uma entidade, né? A gente tinha próprio, né, a origem de quem estava nesse plano inferior, tem Erebus, que era uma entidade responsável pela parte, como se o universo fosse dividido, né? Existe primeiro só o caos, não é isso? Sim. Isso, o caos com C maiúsculo, a entidade caos. É o nada, né? A gente tende a achar que o caos é muita coisa, na verdade o caos é o nada, é o vazio. Tem o Erebo, Nyx, que é essa parte superior, que é essa divisão, né? Trevas, luz, uma coisa assim, né? E aí depois, a partir de Erebus, que são entidades que surgem, né? Depois Gaia, a Terra, que são os titãs, né? Os titãs, isso, o Cronos, é tudo a partir disso, né? Na verdade, nasce a Gaia, que é a Terra, e o Uranus, que é o céu. Isso. Uranus começa a ter relações com a Gaia e começa a engravidar ela dos deuses do Olimpo. E aí, o que acontece? Ele não sai de cima dela, né, na mitologia, então ela não consegue parir os filhos vão ficando tudo dentro da barriga dela, até que o Zeus, que tá lá dentro já faz um tempo, ele tá muito chateado, né, de estar lá dentro, quando o Uranus tá ali no bem bom, em cima da Gaia, não consegue sair de cima dela, louca pra parir os filhos, ele corta o membro do Uranus quando tá acontecendo o ato ali, e aí Uranus sai, dizem que o membro dele voa por cima da Gaia e cai num canto lá que acaba virando os oceanos, né? Putz, cara. Quando você for tomar banho na praia, pensa bem aqui. Nunca mais vai ver a praia da mesma forma. E aí Zeus sai primeiro. Aquele beijo de Poseidon. O quê? Zeus sai primeiro, porque ele foi o que tava mais ali na frente, então ele também é o irmão mais velho, e depois ele consegue tirar os irmãos de dentro. Então ele se torna o líder do panteão por causa disso. Aí no caso, o Urano com a Gaia, não é o Zeus, é o Cronos primeiro, é o Titã. É o Cronos, é verdade. É o pai de Zeus. E aí o Cronos acaba fazendo a mesma coisa, né, também, né? Essas gerações das criações segue essa mesma lógica de vou ser destronado, meu filho vai fazer alguma coisa, eu vou já me antecipar e fazer alguma coisa pra conter isso, né? Então aí tem o Urano
Urano e a Gaia, né? Que como você falou, ele gera são vários filhos, né? Tal, entre eles. E depois como é que o Zeus sai? Como é que nasce o Zeus? Karma. Aí tem um plot antes disso. Porque assim, aí depois que tem todo esse negócio lá do que o Cronos, com a ajuda da mãe, né? Com a foice, vai, arranca lá, castra, né? O Urano, joga no mar. Que até tem uma história que do mar surgem as Eríneas, que são as entidades que punem, né? Os crimes e tal, não sei o quê. E aí depois de tudo isso, o Cronos ele salva os irmãos dele, só que só os irmãos titãs. Esse que é o detalhe. Ele deixa esses outros todos presos na Terra, tipo o Ciclopes, todos os monstros, ele deixa tudo preso. E salva só os bonitão lá, os titãs. É bom ter amigos que te apoiem nas horas de crise. E aí tem a era que os titãs são os bambambam lá, os governantes e tal, com Cronos sendo o governante maior, né? E aí, o que acontece? Aí Cronos se casa com Reia, e com a Reia ele tem 6 filhos com ela. Porra! Que é a irmã dele, né, inclusive. Que é a irmã dele, exatamente, que é uma titanisa, né, que é a irmã dele. Só que daí, com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o pai dele, que é Urano, aí o que ele fala? Ele fala pra Reia entregar cada filho dele, recém-nascido, pra ele engolir cada um. Gordo! Aí a Reia fica meio reticente com isso, tá, mas vai, obedece e tal, e ela vai e entrega os filhos, e ele engole, só que ele engole sem mastigar, sem digerir, ele simplesmente na ânsia ele pega e engole tudo, né, porque é um titã gigante, ele pode, né. Tá bom. Só que aí são 6 filhos. Aí no 6º filho, ela fala, putz, esse aqui, eu tô sentindo alguma coisa mais especial nesse filho, eu não quero continuar com isso e tal. Aí, ao invés de entregar o 6º filho, ela entrega uma pedra enrolada num pano e dá pro Cronos comer. E aí até engole e ele nem percebe a diferença. Quem já engoliu sem mastigar sabe que não dá pra sentir o sabor das coisas, né? Pois é. Nunca aconteceu comigo, mas imagino que não deu. Cada um fica com a sua imagem depois dessa frase. A frase ficou ruim, né? Muito. E aí... Teus fetiches aí. Agora que eu imaginei. Mitologia grega, eu vou levar tudo pro outro sentido, né? Porque mitologia grega é muito promíscuo. Mas enfim, aí o 6º filho, quem quer é Zeus. Aí a Reia leva Zeus pra ser criado escondido numa caverna lá em Creta, lá por ninfas. Aí ele é amamentado por uma cabra lá, que tem todo um sagrado lá dela e tal. E aí, depois de um tempo, vem a Metis, que é a deusa da astúcia lá, que ela começa a fazer uns rolês, ela chega até Zeus com ele mais velho, explica a situação, né, do pai, o que ele fez e tal. Quando ela visita o Zeus pra explicar pra ele, ela leva pra ele uma substância que é como se fosse um vomitório, que faz o Cronos vomitar. Que nojo. Nossa. Aí, beleza, ele leva lá a substância com ela, com a ajuda dela e tal. Aí ele vai até Cronos, finge que é tipo um cultuador, ou alguém que, meu Deus, estou te oferecendo essa oferenda e tal. Deixa eu entender, então. Sim. O motivo de toda a criação é um chá de boldo. O quê? Exatamente. A gente faz tudo vomitado. Cronos vai lá, beleza, da hora, tem um cara aqui me cultuando, eu vou pegar essa especiaria aqui, XYZ, maravilhosa e tal. Aí ele ingere, só que quando ele ingere, aí não faz bem, obviamente, ele vomita. Daí ele vomita a Hestia, a Deméter, a Hera, Poseidon e Hades, que são os outros filhos. E aí nisso, agora com Zeus, fodão, que fez tudo isso, agora ele tá no comando. Então é criada uma nova ordem de família, né, digamos assim, sem destruir a antiga, né, porque ainda tem um respeito, né, desses deuses mais antigos e tal. Só que aí cria essa nova família aí, a máfia do Olimpo aí. Mas aí ele prende o Cronos, né? Tipo, ele dá um rolê lá no Cronos, ele fica lá preso. Tem o nome de um plano onde ele prende meio que todos os titãs, né? Os titãs deixam de habitar a existência, né? O Tártaro, não é? O Tártaro, exatamente. Eu lembro do God of War. Ele é entre 20 aspas, um inferno grego. Porque o grego, ele não tem a noção de céu, inferno, purgatório, mas ele tem lugares que dá pra fazer uma similaridade, assim, mais ou menos. Mas a Hades não cuida do Tártaro, por exemplo, né? Então não é um inferno. Não vai no dentista. Tártaro não é aquele negócio que fica dentro do osso? Não, isso é tutano, Auri. É? Podia ser uma boa piada com o tutano. Fiquei esperando a piada com o tutano. Não, era ignorância mesmo. Mas eu achei legal. Que às vezes também é piada, ignorância. Tártaro é no dente. Tá aí a ligação. Que é o inferno na Terra, né? Tu ter Tártaro e dar dor de dente é a pior coisa que tem. É exatamente. Tudo se encaixa. E aí, enfim, aí nasce o Olimpo. Aí o Zeus, pra variar, acaba casando com a irmã também. Cara, Zeus... É que se tu parar pra pensar, no começo não tinha muitas opções, né? Porque era a primeira família. Não tinha uma noção, né? Exato. Os descendentes da raça humana, eles também se casaram com os familiares no começo ali pra poder gerar prole, né? E depois as famílias foram se separando. O prólogo, tá? Assim, só pra fechar mesmo o Olimpo. Porque lembra da Metis, que era a deusa da astúcia, que ajudou ele? A Metis, ela se torna a primeira esposa de Zeus antes da Hera, né? E daí
tem uma profecia, né? Porque os deuses também são atingidos por profecias. Eles não são onipotentes, os deuses. Então, se tem uma profecia, um oráculo, serve pra eles também. E se eles fazem uma promessa, eles estão fadados a cumprir também, né? Tem esse detalhe aí também. Eles não podem prometer em vão. Tem um rio que é sagrado lá, que eles juram em nome desse rio sagrado. E se eles jurarem em falso, aí eles têm um monte de punição. Eles ficam meio que no ostracismo por um tempo lá, tá? Então, eles juram meio que em nome desse rio também. Há uma lei entre os deuses também, né? Também. Você não pode jurar em falso. Vocês têm uma palavra pra cumprir, né? Daí o Zeus, ele passa pela mesma coisa também com essa profecia que o pai dele passou. A profecia falava que o filho primogênito dele ia ser tão poderoso que poderia roubar também o trono dele. E aí Zeus fica e aqui que eu faço e tal? Vomitou. Não! Pior! que eles fazem? Na verdade, ele vai fazer o contrário. Vai comer. A Metis, que era a deusa da astúcia, ela tinha o poder de se transformar no que ela quisesse. Por causa disso que ela conseguiu alcançar Zeus lá e falar os poderes com ele. Então nisso, Zeus e ela estão lá, tipo, brincando como dois namorados e tal, não sei o quê. Aí o Zeus propõe... Não dessa maneira que você pensou. No ato. Tô se abraçando, ó, Raquel. Estão assim, brincando, literalmente, assim. Ah, tá, era brincadeira mesmo, sem maldade. Mais ou menos. Na verdade, com muita maldade, né? Essa aí vai ser a pior de todas. Aí ele propõe uma brincadeira pra Metis, que é assim, que ele desafia ela pra se transformar em várias coisas. Então, duvido que você se transforme em tal coisa. Ela vai se transformar. Duvido agora que você se transforme em tal coisa. Ela vai se transformar. Caraca. Esse era o cúmulo do fetiche, né? O cara tá com a pessoa lá e diz, duvido tu virar um negócio de borracha. Pá, a pessoa, putz, vira uma ponte pra eu te atravessar. Ai, pai, para! Duvido você se transformar numa boneca inflável. Foi inútil, né? Assim, pra quê? Já Naquela época, já. Mas isso que é engraçado, né? Porque a gente consegue transportar pra hoje, porque os fetiches que tem também é tipo da pessoa virar uma outra coisa muitas vezes, né? Bota uma roupa de policial, bota uma roupa de enfermeira, sei lá, umas coisas assim. Tem uma história do Hércules, depois eu vou contar, que é muito boa. Ele botou a roupa de enfermeira. Que delícia, cara! Esses desafios dos Zeus, né? Com a Metis e tal. Aí chega uma hora que ele pega e desafia ela pra se transformar numa gota d'água. Assim, tipo, eu duvido que você vai se transformar num negócio tão pequeno, mas tão pequeno, tipo uma gota d'água. Meu Deus. Ela, tudo bem, ela vai se transformar numa gota de água. Nossa, mas pera aí. Ele podia dizer assim, ó, eu duvido você se transformar numa gota d'água para percorrer por todo o meu corpo. Eita, maninha! Pra ela cantar aquela música do Renato Russo. Oh, a gota d'água. Nossa. É verdade. A mulher vai dormir, né? Ela vai dormir, ó. A crítica social foda. A Legião Urbana é aquela música do final da noite, já que tá tudo meio... Tá na hora de dormir, né? Bora! Ela se transforma numa gota de água, e quando ela se transforma, ele aproveita que ela tá nesse formato e engole ela. Caraca! Que safado. Aí, beleza. Ela morre, né? Supostamente, porque ele meio que fagocita, né? O corpo dele fagocita o corpo dela. Porque ele vira o Majin Buu, né? Ele absorve as habilidades dela. Total. Só que aí tem dois detalhes. Primeiro detalhe, como ele fagocita ela e ela passa a fazer parte do corpo de Zeus, ele pega duas coisas dela. A primeira, que era o poder de se transformar, que isso é clássico de Zeus, né? Uhum. Ele sempre vem pra Terra transformado. Só que tem uma segunda coisa que ele pega dela também. Quando ele engole ela já estava grávida, ela já estava com o embrião fecundado. Se fodeu. Nossa. Mas enfim, aí vida que segue, tá lá bonitão, isso aqui. Passa 9 meses, porque os deuses, eles são muito parecidos com os humanos, eles têm algumas coisas parecidas. A gestação deles também é de 9 meses. Passa esses 9 meses, Zeus começa a ter uma dor de cabeça muito forte, do nada. Eita, porra. Por onde que vai sair? Que loucura. E não deu uma dor no dedão do pé dele? Porque é no dedão do Petra. Não é porque ele não tava com a gota agora? Caraca, essa foi boa, gostei. O nascimento ia ser uma coisa meio bizarra, mas... Não, mais bizarro do que foi, não vai ser, não. Vai ser meio ruim. Mas, enfim, aí ele tá tendo essa dor de cabeça super forte, só que, na verdade, tá entrando em trabalho de parto. O quê? E na época lá da Grécia Antiga... Pra ver que até na época dos gregos, criança era dor de cabeça. Sempre, acho que desde a história da humanidade é dor de cabeça. E aí, na Grécia Antiga, tinha uma lenda, assim, que quando a pessoa ela tinha dor de cabeça, uma das coisas pra curar, entre aspas, era deferir, assim, pequenos golpes na cabeça, porque eles não tinham uma medicina muito avançada, né? Não, mas aí não.
Pode até não ter droga, mas aí não dá. Deferia pequenos golpes na cabeça. Pequenos golpes. Pequenos. Só que por Zeus ser Zeus, aí dá tipo um golpe, assim, burrão assim na cabeça dele. E aí nisso, quando ele bate na cabeça, nasce Atena da cabeça de Zeus. Meu Deus do céu. Que é a primeira filha. E a Atena, ela é tão foda que ela já nasce armada com armadura fazendo grito de guerra. Tipo, sangue nos olhos. O cara só deu um pequeno golpe na cabeça porque ele tava com uma enxaqueca e do nada brota uma pessoa de escudo e espada do teu lado gritando. Do nada. Gritando aquele grito das Amazonas da Mulher Maravilha, né? Aquela música. Total, né? Só que aí, como teve esse rolo da profecia, né, tal, aí pra o Zeus não ficar preocupado por causa disso, a Atena, ela jura ser virgem pra sempre. Ela jura de nunca se envolver com nenhum homem, pra ele ficar tranquilo. E com isso ela vai ser uma das deusas virgens do Olimpo, que são 3, né? A Atena, a Ártemis e a Hestia. Aí nisso ela fica com uma relação super próxima com Zeus, né? De pai e filho, assim, então é bem legal. Tudo porque ele não queria que ela engravidasse. Tá, mas qual o problema dela engravidar? Dela passar a sabedoria adiante pra ela ser a deusa da sabedoria? Porque se ela engravidasse, o filho dela poderia destronar Zeus. A geração do primogênito. Então, como ela nasceu mulher ao invés de homem, então seria o filho dela. Entendi. Se fosse homem, ele também não poderia ter filho, né? Pra não ter o primogênito. Então ela meio que fez esse juramento, e como o juramento de Deus é juramento de Deus, né? Aí ela fica a deusa, uma das deusas virgens, né? A Atena. Mas mais ou menos, né? Não, ela é virgem, mas ela se envolve em romance, né? Tem uma história de um romance dela, né? Tem a história do Hefesto, né? Mas aí não foi culpa dela, né? O Hefesto foi lá, atacou ela, daí... Não, mas tem uma história que ela se envolve com um humano também. Humano? Com um mortal, Mas é uma história mais... Eu não lembro exatamente da história. Não tô me lembrando, será que não é de filme isso? Não, isso daí eu ouvi, tem um podcast muito bom chamado Noites Gregas. Não, mas eu conheço Noites Gregas, mas é outra coisa. Não é essa. É uma boate que tem aqui perto de casa. Noites Gregas. Tá. Já deu beijo lá, outra? Não. É só vou olhar. Aliás, podcast Noites Gregas é uma boa indicação, fica ali. Muito legal. É muito bom. Eu gosto também pra caramba. Mas assim, falando desse monte de romance, de deuses e loucuras... Ou não romance, no caso da... ou loucuras. Ou loucuras. Qual desses deuses, assim, loucos vocês mais gostam, assim? É difícil. Já dei spoiler, eu acho. Tem que ser Deus, não pode ser um... Eu ia perguntar a mesma coisa também, né? Eu acho que tem que ser Deus. Porque eu gosto mais de um titã. A Raquel já deixou muito claro que ela gosta de Hades, né? Eu gosto muito de Atena e de Hades. Acho que são os dois que eu acho mais interessantes. Eu gosto de Hades bastante. E gosto também do deus que é ferreiro também. Do Hefesto. O Hefesto. Apesar dele... todos os deuses têm falhas de caráter enormes, né? Mas o Hefesto é legal porque... Eu gosto do poderzinho dele. Porque ele constrói coisas também. Ele gosta de construir, ele cria um monte de coisa nova. E no final ele também tem chifre, né? Que eu também tenho. Então a gente... Veja bem. Você sabe a história do Hefesto? De como ele nasceu? Não lembro. Mas é um lance da Hera, né? Exatamente. Por quê? Por causa desse plot do Zeus com a Atena, a Hera ela fica com ciúmes, né? Ela fica também até com inveja, porque como assim, né? Zeus é autossuficiente, consegue ter uma filha, eu não preciso gerar nada ou cuidar de nada e tal. Daí pra se vingar, porque a Hera sempre se vinga, né? De Zeus. Isso que eu acho legal, o jogo deles, que é um jogo mental, é um jogo de competição, então é muito legal. Aí o que ela faz? Então eu vou ter um filho meu também, sem precisar de homem. Sou foda! Man, assim, sou independente e empoderada e tal. Daí ela faz uns rolê lá que ela fica grávida, de forma assexuada, né? Tipo, sem Pera aí, faz os rolês lá, como assim, meu? Uma longa história, mas assim, encurtando, ela consegue engravidar. Só que aí a gravidez não sai muito, assim, super bem planejada. E aí nasce Hefesto, só da Hera, ele não tem pai. Só que ele nasce meio zoado, ele nasce com alguns problemas físicos, ele não nasce bonito, né, cara? Todos os deuses são bonitos, menos ele é um deus menos bonito, né? E ela olha o bebê e ela meio que abandona o bebê, sabe? Ela não é isso que eu quero, né? Caguei. E abandona o Hefesto. Então é meio que o Hefesto com a Hera tem uns rolês assim de... O caguei eu acho que foi quase literalmente, né? Quando o Hefesto nasce, na verdade. Então meio que o Hefesto é uma criação da Hera de vingança contra Zeus e Atena. E ele guarda muita mágoa da mãe também, né? Porque ela abandonou tem vários ele, mitos, né? Que aparece isso, assim, que ele tenta agradar. Quem é que cuida dele? É a Demeter? A Demeter que cuida dele? Não lembro. A Demeter é a da terra, aquela... Da colheita. É uma ninfa que eu acho que cuida dele, né? Não lembro exatamente. Que tinha o lance das ninfas também, que estavam bem próximas aos deuses. Né? Também. Mas é que ele é casado com a Afrodite por um tempo. Só que eles não têm filho e tal, é meio estranho. E só que quando ela fica com Ares, ela tava grávida. Então fica com essa fofoca, né? Pra ver se a Harmonia é filho de Ares ou filho de Hefesto, né? Que foi a primeira filha dele. Ele faz uma armadilha e ele pega a Afrodite e o Ares na cama, né? Uma rede lá, um negócio assim. Exatamente.
Mas até quem constrói, né, a cama. O Hefesto é todo errado, tá ligado? Dos deuses, ele é o que menos tem habilidade. Apesar dele ser o que cria, é o mais parecido com o humano, é o que tem mais problemas, digamos assim, né? Não tem pai. Olha, não tem pai. Aí é ratinho, hein? Não dá nem pra dizer que foi buscar cigarro, né? Que nem tava no Deus. Foi inventar cigarro. Pra mim, talvez não seja novidade, porque um dia a gente falou sobre isso e eu deixei bem claro qual era meu Deus preferido. Ah, eu sei. Que eu até convidaria ele pra um jantar, assim, pra um churrasco, assim, porque eu acho que ele é muito massa. Mas convidaria a versão romana, né? Que é o Baco. Não. Pra mim pode ser a versão grega, porque Dioniso é o deus que eu mais curto. Mas é Dionísio, né? O nome dele não é Dionísio. É Dioniso. O nome correto é Dioniso. Mas tem as duas versões, então, né? Esses nomes têm várias versões. Tem gente que fala que é Dionysius. É, Dionísio. Porque Dionísio é o nome de um é o nome de um tirano, então pra não confundir é... Dioniso. Dionysius ou Dionísio. Aí, sei lá, tem várias versões. Aí você escolhe a sua. Vou chamar ela de Jojo. Jojo. Dionísio é legal. Dionísio ele é filho dos Zeus com uma mortal. Exato. É por isso que o Zeus ele não aparece na forma dele. Porque se ele aparece na forma dele normal... Ele não seria um semideus, então? Se ele é filho de um deus e uma humana? Então, aí ele tem, tipo, várias provações. Depende da forma, né, que ele foi feito. Só que aí, no caso dele, ele tem um ar de divindade maior, só que ele tem várias provações pra chegar no Olimpo. Porque o Olimpo, ele tem a regra dos 12. Precisa ter 12 deuses, não pode ter mais. O Dionísio, ele é deus por concurso, entendeu? Ele é concursado. O quê? Exato. Não, ele provou, exato. E pra mim, não tem deus mais que se aproveita do que os mortais têm a oferecer. Essa que é a parada. Não é do que os mortais têm a oferecer. Ele que oferece o vinho pros mortais. Não é isso. Mas eu acho que mais experimentou a vida mortal. Você aí que, falando de RPG também, já fez um episódio sobre Vampiro à Máscara, tá? Pra quem curte o clã Toreador, pra mim é a cópia da ideia de que Dioniso seria. O hedonismo aí da pessoa. Esses toreadores. Por isso que eu jogo de Ventrue. Eu jogo de Ventrue porque eu fico lendo a Odisseia enquanto as pessoas se ferram pegando ônibus. Enquanto eu tomo vinho. Muito bom. Eu jogo de Malcaviano por motivos óbvios. Eu não tô louco! E tu, Aurim, qual que é o teu favorito? Eu jogo de Tremere. Não, dos deuses gregos, eu falo. É verdade. Mas cada deus grego tem uma versão do clã, né? Da Camarilla. É verdade. O Aurim tem a maior cara de Hermes. Já que não sei se conta como deus, eu escolhi Cronos, mas se não puder, é o Hermes mesmo. Aí, ó, sabia. Mas tá ótimo. Por quê? Porque ele gostava de olhar Hermes e Renato. O quê? Agora tá tudo esclarecido. Um motivo bom desse. Saudades, Hermes e Renato. É mesmo? Qual é a do Hermes, hein? O Hermes é o deus mensageiro. Ele é o mensageiro de Zeus. Não, isso eu sei. Tá até aqui no Wikipedia escrito, mas o que? Qual é a dele? Pra mim, a única referência de Hermes que eu tenho é aquele do God of War, que ele corria rápido. Exatamente. Ele tem as asinhas nas sandálias. Que o Hefesto fez essa sandália pra ele, se eu não me engano. É por isso que eu gosto. Por isso que eu gosto. Que ele tem uma sandália. O Hermes é o parceiro de Zeus, assim. O Zeus vai fazer os rolês dele, as tramóias, e o Hermes que ajuda. Putz, já não gosto mais, então. O Hermes, ele é o wingman de Zeus, né, basicamente. Total. O Hermes era o mensageiro de Zeus, especial de Zeus, e a Hera tem a mensageira dela, que é a Íris. O arco-íris é o rastro que ela faz quando ela vai mandar as mensagens, né? Agora eu saquei! Exatamente. E a Íris é uma deusa também, né? Então... Que é uma filha de alguém. Temos um Sherlock Holmes aqui. Só fazendo um passe rápido no panteão principal, que tem um monte de semideus, um monte de história e tal. Zeus, que é o deus supremo do Olimpo ali, que teoricamente é o deus da justiça, né? Eu diria, mas não é tão justo assim. Ele é o juiz. Aí tem o Poseidon, que é o deus dos oceanos, que é irmão de Zeus, né? São 3 irmãos. E aí tem o Hades, né? Que é o deus dos mortos. O que ficou de zelador do submundo. Aí depois tem os filhos, que é a Atena, que é a deusa da sabedoria e a deusa dos heróis, gregos também. Tem o Ares, que é o deus da guerra, que ele se envolve com a Afrodite, que isso é legal, porque o amor e a guerra andam juntos, né? E nasce a harmonia. E nasce a harmonia. A harmonia nasceu da guerra e do amor, né? Aí tem a Artemis também, que é a deusa da caça, né? E dos animais também, se eu não me engano. É muito massa também. Aí tem o Hermes, que é esse deus mensageiro, que também depois o bastão que ele usa lá fica de símbolo da medicina também, né? Que tem até um deus que se chama medicina, uma coisa assim. Tem. A Hera é deusa de quê? A Hera é a deusa das esposas, né? Dos casais, das esposas. A deusa do matrimônio. Era, não é mais. Exatamente. Ela era, pelo menos, não sei se ainda é. O Rubens Barrichello entra no estádio.
Meu Deus, acabou de fazer a piada. Ah, não, é que agora eu ouvi a piada do Aurim, deu delay aqui, ó. É mentira! sei que foi. Claro. Tem a Deméter, que é a deusa da colheita também, né? Depois a filha Perséfone, que é sequestrada pelo Hades. Tem uma história bem legal também, que daí ela começa a castigar com o inverno e tal, porque antes não tinha, bem... Eles entram num acordo, a Deméter, junto com Hades, com Zeus lá, mediando, que como ela foi sequestrada, ela sente muita falta da filha, só que daí também o Hades tá naquele rolê de querer ficar com ela, e aí tem a decisão que, beleza, você vai ficar em alguns momentos do ano com a sua filha, em outros momentos do ano vai ficar com o Hades. Então, nos momentos que ela tá com a filha, tá feliz, é a primavera e o verão, e os momentos que ela tá triste, né, porque ela não tá com a filha, é o inverno e o outono. Muito bom. Mas, na verdade, na Grécia, acho que tinha 3 estações só do ano, mas aí dá pra entender, assim. Eu acho que outono e inverno é tipo a mesma coisa, né? Se não me engano, acho que o inverno e o outono era uma mesma. Porque inverno na Grécia, né, aquele inverno... Sim, rigoroso. Muito contraste, né, que a gente vê assim mais ao norte, então, se não me engano, era outono e inverno. A gente tem o Hefesto, que é o deus ferreiro aí, que é filho único da Hera, né? Nasceu somente da Hera. Tem o Apolo, que ele é o deus da música, se eu não me engano, né? Também. Da beleza, da música. Da beleza também? Também tem inversões, mas disso também, que é do que é belo, né? Por isso que fala que é apolíneo, né? O que é belo. Ele é irmão gêmeo da Artemis, se eu não me engano, da Artemis, né? Os dois nasceram no mesmo parto, eles são gêmeos mesmo. Tanto que os dois usam arco, né? Também. A arma dos dois é um arco. Aí tem o Dionísio, que é o deus do vinho e da festa, da festeirança, aí, como diz o Troá. E tem a Afrodite, que é a deusa do amor, que, se eu não me engano, é a segunda filha de Zeus, uma coisa assim, né? Ela é bem próxima ali também. Como é bonita essa história. Me pareceu a apresentação de ensino médio, isso que tu... Seminário de escola. Gostaram da aula, Luninhos? Não! Gostei. A Hestia, ela era da configuração inicial do Olimpo, né? Que ela era irmã de Zeus, né? Só que a Hestia, ela é a deusa do lar, né? Então ela é muito mais tranquila. Ela não era uma deusa que tinha grandes ambições, não tem muita nem história muito da Hestia. Aí quando o Dionísio consegue se provar e entrar no Olimpo, ele fica no lugar da Hestia. Ele é o último que entra no Olimpo, daí fecha. Ela se aposenta ali, se aposenta, se aposenta bem, com um salário bom. E aí o concursado novo que vem, eu pego o lugar. Entendi. Tô vendo lá Silvio Santos lá. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Caraca, coitado, que droga. Mas muito bom. Vivem no Monte Olimpo. O Monte Olimpo, ele é o monte mais alto da Grécia, que fica na Tessália. Então, não é que eles ficam num outro plano, eles ficam no mesmo plano que a gente, só que ele fica no monte mais alto da Grécia, né? Observando a gente e fofocando, né? Mas a gente tá falando muito agora de todos esses deuses, de algumas origens, né? Pensando sobre essas relações todas. E, como a gente tava vendo antes, muitas mitologias, elas estão se relacionando muito, elas se relacionam com os mitos de outras religiões, né? E, aliás, eu falei religião agora, mas nem é considerado falar, né? Essa coisa de religiosidade, religião, não tinha nada a ver com politeísmo, né? Os gregos nem usavam essa palavra religião, né? Não, porque não era... A religião, ela tem uma doutrina, né? Que era em grego, né? Era outra palavra dele. Não era uma doutrina, a mitologia. Eram coisas narrativas, que eram passadas oralmente, que fazia parte do imaginário das pessoas, né? Não tinha essa... exato. Não tinha um livro sagrado, não tinha algo que formalizasse, né? Com a religião. Mas qual que é as outras relações que a gente podia fazer, assim, da mitologia grega, né? De um modo geral, com outras culturas que vai vir depois, né? Não só a romana, que os romanos vão revisitar tudo, né? Dos gregos, né? Eles adaptam tudo, né? Eles conquistam a Grécia, né? E adaptam tudo. Tanto que os deuses só mudam o nome, praticamente, né? Por exemplo, o Ares, ele vira o Marte, né? Vira Marte, né? Que é o nome do planeta. Nomes dos planetas que a gente tem. A Afrodite vira Vênus e assim vai. E para além disso, tentar a gente ver, assim, quais outras possíveis relações que teria com outras culturas, assim. O que tem dos gregos antigos, né? Principalmente da mitologia, né? Do modo geral, que vai se relacionar com outras culturas depois. A cultura grega, ela vai construir a formação filosófica, política do Ocidente como um todo, né? Primeiro, assim, eu vou fazer uma prévia antes. A primeira cultura, de fato, que a mitologia grega vai influenciar é a cultura helênica, primeiro, porque foi a difusão da cultura grega pro Oriente, que começou com Alexandre o Grande e foi até a morte dele. Primeiro assim, né, mais em evidência. Aí depois vem a cultura romana, como vocês falaram. E é justamente nesse período helenístico, né, que dá pra considerar que surge esse conceito de beleza que até hoje a gente tenta ir contra, na sociedade, né, tentando quebrar um pouco esse conceito do belo, do corpo belo, do homem ali com escultural. Tanto é que essa coisa de beleza escultural vem dos gregos.
gregos, né? Beleza escultural, né? O corpo feminino, então tudo isso eles fundaram essa ideia de beleza, né? Não, total. A beleza, a simetria, o belo, ele era muito cultivado. A música... E a cultura grega, ela pegava muito também a beleza masculina. A nossa cultura, ela prioriza a beleza feminina, né? A mulher que tem que ser bonita, a mulher que tem que... É maquiagem pra mulher, é depilação, tudo. A mulher que tem que ser uma coisa bonita, e o homem não precisa ser tanto, ele pode ter uma personalidade, pode ser inteligente, sei lá. A beleza não é o mais importante, supostamente, pro homem, né? Que o homem deve ser feio, forte e formal. Viu, Tiamat? Eu falei pra ti, cara. O importante é saber fazer piada. Às vezes não. Falei inteligente, personalidade, eu falei de exemplos, também não sei se tem que ir atrás de alguma coisa aí, não sei. Mas já tô conformado, a Grécia Antiga, ela tinha isso com os homens. Os modelos masculinos também eram cultuados como modelos de beleza. E a mulher era mais, tirando a parte das deusas, né? A mulher comum, ela era meio posta de lado, na verdade, né? Então o próprio amor homoerótico era uma coisa comum na Grécia Antiga, né? Você tem até isso nos mitos. Você tem mito do Apolo, que se apaixona por Jacinto, que é o... Os alunos e os professores, eles tinham uma relação amorosa. Cara, isso é tão errado! Como assim? Tinha essa coisa do aprendizado pra tudo. É muito louco isso. Exatamente. Era uma relação consensual de um tutor mais velho com um jovem, que seria um aprendiz dele, e era normal essas coisas. Daí que veio aqueles negócios, vou te ensinar o que fazer, vou te ensinar novinho, essas coisas, né? Caraca! É do professor. Te ensinar umas filosofias que da hora. É a maior trepação. É, cara. Coitado do professor que tinha 20, 25 alunos, né? O bicho tava seco. Caraca. Só o osso e o pó. Coitado ou não, né? Não sei, de repente, né? Exato. Vai que. A primeira cultura helênica, aí a cultura romana depois, né? Como vocês falaram, porque o Império Romano foi o contrário, foi uma exceção. Porque geralmente, quando um conquistador conquista alguém... Quer namorar comigo? A cultura dele que se sobrepõe ao do conquistado, né? Geralmente. Uhum. Só que foi o contrário. Quando o Império Romano conquistou a Grécia, acho que mais ou menos 100 a.C., mais ou menos por aí, foi o contrário porque eles conquistaram a Grécia militarmente e territorialmente, só que quem conquistou culturalmente os romanos foram os gregos. Eles absorveram quase tudo dos gregos, da cultura grega e da mitologia grega, né? Uhum. E foi assim, a ponto de ser tão forte que aí ficou conhecido como a mitologia greco-romana a partir disso. E até a formação de Roma, que era um mito super importante lá pro Império Romano, passou a ter influência da mitologia grega. Porque no começo, a história da formação de Roma era, não sei se vocês lembram, que era do Rômulo e Remo, que eram 2 bebês lá, órfãos e tal, que são amamentados por uma loba, aí se tornam heróis e tal, e antes e aí fundam Roma, né? Só que com essa influência grega, eles pegam o mito, a Ilíada, que é a Guerra de Troia, né? Que é um recorte da Guerra de Troia, dos gregos e dos troianos. Tem a Odisseia. A Odisseia é a história do Ulisses, que é um herói grego lá, que ele volta pra casa dele e tal, não sei o quê. Aí tem um outro prólogo, que é a Eneida, que é como se fosse a Odisseia, só que dos troianos. Que ao invés de ser o Ulisses voltando pra casa e tal, é o Enéas, que é um grande herói troiano, que volta. Tinha um barbão, né? Eu entendi a referência. Que foge, na verdade, né, lá da guerra, com a família dele. Só que ele é um puta de um herói, ele provou valor, os deuses também gostam muito dele, só que ele é um derrotado, ele é um troiano da guerra. E nisso ele vai numa puta de uma jornada que ele enfrenta e tal, até que ele chega lá na Itália e funda Roma. Então ele pega o Enéas, que é esse grande herói troiano, ele é o descendente do Rômulo e Remo. Então eles começaram a juntar até na formação de Roma. Pra explicar, né? Que é o mesmo de Ilíada, é o mesmo Odisseu, né? Esse Perseu, não era? São uns heróis da Guerra de Troia, da Ilíada, né? Porque dá preguiça também, né? Imagina ter que criar tudo isso de novo depois. Já pega o que tá pronto já. Plágio. Copia, mas não faz igual. Plágio, desde essa época. Nada se inventava, tudo se copiava, era assim. Com gregos foi assim, literalmente. Os romanos, assim, pegaram tudo. E não só os romanos, né? Depois da Idade Média, a gente vai também olhar pros gregos e pensar, caraca, os gregos eram muito massa. Surgiu o quê? Renascimento. Exatamente. Que era basicamente uma cópia de muita coisa que os gregos faziam. Exatamente. Então, o Renascimento, assim, ele foi um estilo artístico e cultural que surgiu lá na Itália no século XIV. Aí foi até o século XVII, né? Por toda a Europa lá. E é exatamente por isso. Porque como ele foi inspirado nos valores da Antiguidade Clássica, ele foi muito importante porque ele meio que ele reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. A mitologia grega é tão importante que ela foi responsável mesmo que indiretamente a um novo início de era na história da Idade Moderna. É muita influência mesmo. Total, assim, os heróis das narrativas de Homero, eles eram vivos. As pessoas, principalmente os nobres, os militares, eles muitas vezes falavam que eles eram descendentes dos heróis gregos. Era uma coisa que fazia parte do imaginário mesmo das pessoas, assim, ao longo de gerações e de centenas de anos depois, né? Isso que é legal. Nossa, tem bastante coisa, assim, nossa, é muita coisa, assim. Até, assim, coisas que a gente guarda até hoje mesmo, né? Por exemplo, as Olimpíadas é um elemento que foi mantido desde a Grécia Antiga. Sim, vem de lá. Exato. As Olimpíadas eram esportes que eram, assim, cada esporte era uma homenagem a um deus diferente. Mas ninguém faz hoje pelado, né? Ninguém faz pelado. Até faz, mas não em público, né?
Não faz pelado. Eu já vi gente se exercitando pelado. Não foi uma boa visão, não. Inclusive é crime, tá? Fazer na rua. Só avisando meus vizinhos aqui, é crime fazer na rua. Tá? Inclusive, como você tava falando das Olimpíadas ali, que ela sobreviveu ao tempo, né? Hoje a gente tem a mitologia, a gente vê muito mais como uma referência. Mas tem toda a questão de palavras também, que tem muita referência grega. Por exemplo, como eu falei da parte erótica ali, vindo deus Eros. Tem muita coisa assim. E o que mais que pode ter sido assim que você consegue pensar que foi incorporado tanto a arte quanto a cultura que a gente usa hoje, principalmente na cultura pop, a gente vê muito da mitologia nórdica sendo usada hoje, como Loki, Thor, essas coisas, mas da mitologia grega, o que você enxerga? Eu consigo pensar em Hércules, eu acho que é a primeira coisa que vem à cabeça ali, mas tem também... Mitomania, as cartinhas que vinham no salgadinho. Caraca, não muito da hora. É do meu tempo, não é do teu. Ou sobre o tempo de Altered Beast no Mega Drive, me respeitem. Foi há 84 anos. Foi um dos meus primeiros contatos de mitologia junto com Cavaleiros do Zodíaco. Pois é, Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que é a nossa primeira relação lá com Grécia, né? Pra mim, né? Pra mim foi uma das primeiras, né? Década de 90, criança. E é legal, né? Porque mesmo que tinha umas coisas meio X, assim, mas tinha umas coisas que você aprendia bastante dos mitos, né? Os Cavaleiros era bem legal, fora também dos principais. Aí depois eu já era maiorzinho, daí tinha o desenho do Hércules, eu me lembro desse desenho, assim, também. Tinha a menina que era vidente no Hércules, eu não lembro como era o nome dela. Era vidente? Mas aí tá falando do seriado? Não, tô falando do desenho do Hércules. Tem seriado. Ô, cara burro! Tem um seriado. Tem o seriado do Hércules, sim, também. Que é muito bom, inclusive. Na mesma época da Xena, Princesa Guerreira. Xena, Princesa Guerreira. Ele era tipo um Jesus, assim, tinha cabelo comprido e olhos claros, aquele Jesus personificado na cultura pop, né, que é o cara cabelo comprido. O Iolaus, ainda tinha seu sobrinho dele, era um cara mó velho, assim, que era amigo dele. Iolaus. A Xena, ela surgiu num episódio do Hércules, aí ela teve uma série própria. O Hércules, na mitologia, ele tem um caso romântico com o Iolaus, não tem? Eu acho que tem uma história assim, quem? não? Deve ter. Com o Iolaus, com não, mas você era um aprendiz dele, né? Era o sobrinho dele. Agora parece que piorou. Caraca, aí é mais errado, hein? Não sei, se tem alguma fofoca, eu não tô sabendo. Eu não duvido, cara. Sério. Acho que fofocas novas não tem, né? Não sei. Essas fake news aí, que recebe no zap do Olimpo aí, não sei o que aconteceu aí. Mas, Raquel, me dá um exemplo aí pros nossos teleouvintes de obras, tanto literárias, né, de cinema, de games, o que for, assim, que são interessantes, assim, como referência, como entrar um pouco nesse mundo grego, assim, que não seja nada tão avacalhado, assim, como muitas coisas que a gente vê por aí. Avacalhada é uma palavra que boa parte das coisas é um pouquinho avacalhada. Exato, né? Entretenimento. Avacalhado, inclusive, é uma palavra de origem grega, né? Que vem da vaca e do olhado, né? O quê? Nem tinha vaca naquela época. A vaca calhada. Tinha vaca, sim. Tinha muita vaca. Tanto é que o Apolo tem um... Ah, não, é ovelha, né? Até o próprio Dioniso se transformou numa vaca ou num touro, num episódio lá de Bacantes lá. Essa coisa assim. Bacantes. Episódio bacana. As Bacantes são muito legal. Bora, culpado! A gente tem que separar por áreas, né? Ó, o primeiro, filmes e animações, vai. Sim. Cavaleiro do Zodíaco, eu acho que é um exemplo muito clássico, né, da infância. Por exemplo, tem Fúria de Titãs, que é um filme que tem um monte de diversão, desde a década de 80 até hoje. Você tem Hércules, o desenho e a série. O desenho, eu gosto do desenho, só que eu peguei raiva porque eles colocaram o Hades como se fosse um vilão. Pois é. E na verdade, assim, se tivesse que ter um vilão, teria que ser o Poseidon, que o Poseidon era mais invejoso com Zeus do que o Hades. O Hades era mal de boa. E ele é um vilão que no Hércules ele é meio, parece diferente da personalidade que tu lê na... Nossa, o Hades era muito tranquilo. Na mitologia, né, que ele é um cara mais quietão no desenho do Hércules e tá sempre tendo ataque de pelanca. Tá sempre... Cara, todos os vilões da Disney são drag queens. Caracas. Sim. É verdade. Eu já cheguei a essa conclusão. Acho que até os mongóis lá da Mulan é meio drag queen. Todo mundo é drag queen de alguma forma. Tem uns filmes que é bem questionáveis, mas por entretenimento é legal. Por exemplo, Troia. Odisseia também. Ai, que burro! Mas Troia também eu peguei ranço, porque o que é o mais legal da Ilíada, da Guerra de Troia, é a influência dos deuses. Tem deus que fica do lado dos gregos e outros que ficam do lado dos troianos. E o filme de Troia não tem a parte dos deuses, que é a parte mais legal. É só eles lá na guerra. Tem aquele ator famoso que ele é o Aquiles, né? Que é o Brad Pitt. Assim, vale a pena por essas coisas. Você quer ver o Brad Pitt pelado? É da hora. Aí você pode ver. Tem Orlando Bloom, tem uma galera bonita lá. Filme muito antigo que eu lembro da minha infância que eu vi esse filme e que eu achava mó triste. Eu ficava triste esse filme porque um monte de gente morria no filme, um monte dos tripulantes.
Jazão e os Argonautas. Ah, clássico. Nossa. Um filme bem antigo. Esse é velho, né? Década de 50, 60. Aham, é muito bom esse filme. Ele enfrenta o Ciclope, aí eles entram dentro do Ciclope, o Ciclope come um dos tripulantes lá. É bem triste o filme, assim. Eu lembro que eu, quando criança, achava super, quase terror o filme pra mim, mas eu gostava. Eu não conheço os livros de Percy Jackson, mas os filmes são muito ruins. Então, tipo, eu não sei se, tipo, é uma adaptação à altura, não tô muito por dentro dos livros, não sei se vocês estão. Eu não tô também, eu não consumo. Eu não li os livros, mas eu vejo todo mundo que leu a série de livros falar que é uma bosta mesmo o filme. Pois é. Nota 0. E era uma promessa estilo Harry Potter, né? Que não conseguiu entregar, né? Assim, é referência, né? Os personagens são filhos dos deuses lá, tem umas referências, ok, assim, pela diversão. Tem um filme também de romance, mas não tem nada a ver, tá? Casamento Grego, só fica o nome, tá? Só falei o nome pra curiosidade. Fica a dica. Tem o Mamma Mia que passa na Grécia também. Passa na Grécia. Mamma Mia pra mim é nome de restaurante. E tem filmes que não são de mitologia grega, mas que tem referências que são bem notáveis. Por exemplo, Mulher Maravilha, o mito da Amazona, né? Remete a isso. E tem coisas assim, por exemplo, Game of Thrones você tem influência dos mitos gregos pela história dos personagens. Você pega as histórias dos personagens, nossa, são os mitos gregos, só trocou o nome. E Star Wars tem referência, principalmente do plot com Darth Vader, com o filho, né? Tem essa coisa... eu já vi sobre isso, verdade. Essa coisa de usurpar o poder, né? De ser destronado, essas coisas. É totalmente Édipo, né? Essa parada assim, né? A jornada do herói. Você tem elementos básicos que são usados desde a antiguidade até hoje que funcionam ainda. Sim. Tem RPG também. Você tem labirintos e minotauros. Tem um negócio de RPG também que é bem específico de mitologia. Você tem jogos, muitos jogos, né? A gente citou o Altered Beast, que é pra quem é velho que nem eu. Tem esses jogos, tipo Age of Mythology, também foi um jogo clássico. Tem o God of War, que é super clássico, né? Também. Já virou quase um clássico, né? Praticamente. Que agora tá explorando a mitologia nórdica também, né? Tá indo pra vertente do pop. Titan Quest, que é um jogo que é meio cópia do Diablo, assim. Tem um jogo muito bom que é o Hades também. Eu falar dele agora. É muito bom esse jogo, eu gosto pra caramba. E fala bastante sobre, principalmente, essa parte da mitologia grega envolvendo o submundo lá. Então aparece, por exemplo, você chega lá, tem o Aquiles, porque ele já tá morto, ele aparece lá, ele é o instrutor, inclusive, do filho do Hades, que você controla. Tem o deus do sono, que é o... Hypnos. O Hypnos, o deus do sono. E tem muita coisa, cara. Aparece muita coisa de mitologia. Tem essa deusa da noite aí também, que ela é meio que uma mãe adotiva do filho do Hades, porque a Perséfone fugiu, foi embora, né? Que esse é meio que parte do plot do filme ali, do jogo. Tem as Eríneas também, que são as castigadoras aí também. Então aparece também o deus da morte também, que é o... Thanatos, o deus da morte. Tanto é o cara que ficou no inferno. Exato. Tem aquele cara também que ele fica subindo a rocha pela montanha e no final do dia cai tudo Sísifo. de volta. O Sísifo, exatamente. Cara, tem muito... Esse é um jogo excelente e fala bastante sobre mitologia grega. Legal. Interessante. Muito bom. Pra gente encerrar esse episódio aqui, que eu adoro falar sobre mitologia, porque é a arte de contar histórias, né? Isso também tá totalmente relacionado com RPG, já dá ideias pra fazer aventuras de RPG. Eu gosto pra caramba, eu acho que a gente tem que... Muito, é verdade. A gente tem que chamar a Raquel pra falar sobre outras mitologias, a egípcia também, que eu não conheço nada, assim. Egípcia é legal. É, muito legal. Então já fica o convite aqui, já estendo o convite, Raquel. Opa! Mas, então, pra gente encerrar o nosso episódio, vamos fazer um exercício de imaginação, como a gente normalmente faz. Aí que é bom. E a gente vai criar, já que a gente tá com fofocas aí, que tava trazendo histórias que nem eram associadas aos deuses direito, agora a gente tem aqui a licença literária pra criar. A gente vai criar um deus ou uma deusa que é desconhecido no grego. Pode ser seria um subdeus, ou talvez a gente aposenta algum deles e passa alguém novo no concurso aí. Um deusinho. Tem que pensar nos poderes dele, do que ele tá relacionado ao mito, no nome, obviamente, e pelo menos uma história dele, pra gente poder contar o mito aí, né? Um pedacinho da origem dele. Eu acho que a gente pode começar pensando... se é deus ou deusa. Deus ou deus, O que a gente vota aqui? Vamos ver, o que tem mais no panteão pra gente equilibrar? Olha, é bem equilibrado, viu? É bem equilibrado, né? Pois é. Do que ele vai ser deus do quê? Aí a gente escolhe o... Não, mas tem... mulher. Tem 5 deusas e 6 deuses. 7 deuses. Tem 5 deusas e 7 deuses. Então dá pra gente tirar um deus e botar uma deusa pra ficar 6 e 6, né? Eu gosto dessa simetria. Pode ser. Uma deusa. Inclusive pode ser assimétricas. O quê? Assimétricas.
Assimétricos. É uma deusa relacionada às medidas. Aham. Caraca, medidas. Ó, interessante. As medidas de tudo. Medidas de grandeza. Nossa, vai ser uma deusa de exatas. Socorro. Faz sentido, porque ela vem pra equilibrar o panteão, que aí Exatamente. fica 6 e 6. Ó, muito bom. Muito bom. Pode ser medidas, inclusive, o nome dela, né? Medidas. Médidas. Boa. Nossa, adorei esse nome. Médidas. Nossa. Muito bom. bom. Muito bom, cara. Nossa, vou pôr o nome de um personagem de RPG. Imaginei ela com uma fita métrica, assim, sabe? Tipo, como se fosse um laço, assim, e ela segurando, assim, sabe? Tipo, métricas. Errou! Médidas. Médidas. Já mudou o nome, né? Médidas. Médidas. Da onde que surgiu essa deusa? A Médidas. Uma coisa que não envolve escatologia de preferência, tá? Porque quase tudo sem escatologia. Esse é o primeiro episódio que a gente não fez nada de escatologia. É tão bonitinho. Possivelmente que o Bro não tá aqui. Se não falasse, nem ia vir na minha cabeça nada. Provavelmente que o Bro não tá aqui. Vamos ver se a gente consegue continuar até o final. Vai dar! Não vai dar! Então, sem escatologias. Como assim parte promíscua, né? Porque Deus sempre tem um negócio promíscuo. Eu acho que a gente tá falando de mitologia grega, não tem meio como fugir, né? Eu acho que tem que estar associada à promiscuidade aí. Que é filha de Zeus com uma matemática. Com a matemática, exato. Sei lá, ela vai ser uma deusa de exatas. Eu imaginei Apolo se apaixonando por uma, sei lá, uma mulher que ele conheceu e ela tocava algum instrumento musical. E aí, na verdade, ela tava disfarçada como humana, essa Médidas. Não, mas eu quero saber a origem dela aí. Tu já tá falando uma história depois. Eu quero como é que ela surgiu. Ah, como ela surgiu. Exato. É a teogonia da deusa aí. A teogonia da deusa. Nossa, é um ótimo nome de livro esse, hein? A teogonia da deusa. O problema é que ninguém vai entender, né? O que é a teogonia? Não sei o que é teogonia. Ô, Aurim, fala aí uma coisa relacionada à origem dela. Os pais dela estavam meio distantes assim, e daí ela surgiu. Uau! Eles estavam distantes? Estavam meio distantes, ela surgiu. Distantes um do outro, assim, né? É toda uma metáfora. Metáfora não, Ela surgiu como uma filha que estava exatamente entre as distâncias dos dois. Ela estava exatamente no meio dos dois. Eles eram um casal de apaixonados que ficavam se correspondendo por cartas. E aí eles eram tão apaixonados um pro outro e não podiam se ver porque ele tava na guerra de Troia e ela ficava na Grécia. E ele era um troiano e ela era uma grega. E o amor deles criou uma deusa. Exato. A vontade deles de estarem perto. É isso. Como a Afrodite viu aquilo e ela não podia conceber que esse amor não fosse consumado, ela transformou essa vontade dos dois em uma forma viva, que seria a deusa Médidas, que ela ficou exatamente no meio da distância. No meio da distância. Aí, eu imagino assim, ó, ela estendendo os braços dela, tocando os pais. Exatamente até essa medida, sabe? E ela conseguiu aproximar os dois dela, e dessa relação, ela se firma como uma deusa e ela some, ela deixa de existir. O que é louco também, né? Porque algo tão emocional, que era o amor deles, criou algo tão racional, né? Justamente, sabe por quê? Porque ela é a deusa do equilíbrio. Boa. Entre o sentimento e a razão. Exatamente. Muito interessante. E qual é o deus que vai se aposentar do Olimpo pra ela entrar? Tem Zeus, né? Que eu acho que não sairia. Tem Poseidon, tem Ares, tem Hermes. Dioniso. O Hefesto e o Apolo e o Dionísio. O Dioniso abriu mão das deusidades dele e ficou vivendo entre os humanos só e não se tornou mais deus. Ele virou um mortal. Eu acho que ele foi o último a entrar por concurso. Ele é o mais novo, né? Então ele tem que ser o último a se aposentar desses aqui que tá aqui. Então acho que teria que ser outro, né? Pode tirar o Hermes, que ele é meio que o estagiário de Zeus. Exato, ele encontrou o Renato e aí montou um programa. Tá, pela piada pode ser, porque é o meu deus favorito. Ou a gente tira o Hefesto, que já tá velho, já trabalhou pra caramba, já tá na INSS. Ou a gente tira o Ares, que chega de guerra, né? Vamos passe mundial tipo Miss, né? Eu vou ser ousado aqui. E se a gente tirasse Zeus? Nossa. Olha a profecia, hein? E botasse a deusa do equilíbrio como a maioral. Não, ela não pode ser a maioral porque ela é estagiária ainda. Ela tem que aprender ainda, né? Sem chegou no trabalho, né? Não tem toda essa coisa do capitalismo. Eu acho que podia colocar, a Atena como comandante. Porque apesar do Zeus não querer ter a profecia de que o filho ia tomar, a filha toma o lugar. O Zeus, ele é aposentado. Gostei. Plot twist, já tá hein? velhinho. Atena fica no lugar de fato de Zeus. Exato. E aí entra a Médidas. Ela entra no lugar ali. Maravilhoso. Muito bom. Eu gostei muito dessa deusa Médidas. Que poder ela tem?
Ela deixa as coisas simétricas. Ela aplica a medida áurea em todas as coisas que ela quiser. Tu tá dizendo que ela é uma deusa da harmonização facial, é isso? No, God, please, no! Nossa, cara. Aí a gente criou um mal. Aí a gente abriu a caixa de Pandora. A gente liberou um mal pro mundo. Caixa de Pandora, muito bom. A Médidas foi a que criou a dobra espacial. Fibonacci. A Lei Áurea. What the fuck? O fractal também, que é aquela... Fractais, muito padrões bom. que se repetem, né? Muito bom. Nossa, é uma deusa de exatas. Gente, socorro. Ah, eu adorei essa deusa. Eu acho que ela é exatamente o que a gente precisava. É que esse poder existe as coisas, então, tipo, não é um poder, não é uma coisa que ela cria. Essa coisa já existe. Ela usa as coisas, que nem Zeus, né? Ela usa os raios. Exato. Entendi. O deus padroeiro de uma habilidade. Tipo, a sabedoria sempre existiu, só que a Atena... Exato, por isso que a Atena escolhe ela. Ela escolhe a Médidas pra entrar no lugar de Zeus, porque como ela tá de líder do panteão ali, né? Ou pode ser concurso também, que nem o Dionísio, né? Não sei. Pode prestar uma FUVEST, de repente. Nossa, no Olimpo a gente vai ter 2 deuses ainda da guerra. A Atena, que é da guerra estratégica, né, da guerra defensiva, e o Ares, que é o deus da guerra violenta, ofensiva, sanguinária. Uhum. Nossa, é verdade. Então vai ter que lidar com 2 deuses da guerra ao mesmo tempo. Pelo menos a Atena ajuda os heróis, né? O Ares só dá um... O Ares que é só matança. Sangue nos olhos. Tá, e tem que contar uma história dela, né? Além dessa história dos pais aí, uma vez que ela se envolveu com um humano ou com uma humana. E todas as histórias de Deus é se envolvendo com humano ou com outros deuses, né? Eu acho que rola um romance, finalmente, entre ela e o Hefesto. Porque o Hefesto dos deuses, ele é o mais disparelho, digamos assim, né? Porque ele tem defeitos, os deuses não têm, ele não é tão bonito. E ela, como ela... faz a harmonização facial nele. Esquece essa merda aí, pô. Nele inteiro, né? Caraca, let it go! Faz a harmonização estética nas armas dele também, porque ele é muito rústico, né? Então ela ajuda ele a criar coisas bonitas. Exato. E aí precisa ter um filho que nem o Ares e a Afrodite. Um filho de Hefesto com Médida. Do contraponto dos dois. Quem que será? É o... Fétida. O quê? não. Fétida, nasce do pântano. É o... Irregulares. Irregularis, né? Tipo, é latim, né? Vai ter um filho e vai chamar Zeros. Ele é um número e ao mesmo tempo ele não é nada, tá ligado? Então ele tem esse caos dentro dele. Boa. Olha aí. Ele existe, mas não existe. O zero surge antes da Grécia, já existia o número 0. Não, o número sim, agora... Mas a representação, né? Agora a representação dos zeros como nada. Ele é o deus do paradoxo. Zero é bem moderno, né? A apresentação do zero como número. Então dá pra criar aí umas coisas em cima mesmo. Exato. Exatos. Eu não tinha prestado atenção nisso. Aí a filha é a Obtusas. E depois eles conseguem resgatar de lá e eles adotam uma, né? Que vai ser a Hipotenusas. Grande Hipotenusas. Quantos mitos. Muito bom. E criamos uma família feliz no Olimpo. Muito bom. O Novo Olimpo, hein, galera? Fiquem de olho. O Novo Olimpo. Os caras cantavam a hipotenusa e chegavam pra ela assim, nossa, que cateto, hein? E tem dois! Vendo por esse ângulo aqui, que delícia! Olha só. Sem nenhuma curva, que isso? Uma vez eu descobri que um filósofo chamado Sócrates dizia: conheça a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O que ele quis dizer com isso? Daí eu já não sei muito. Naquele dia que eu perguntei pra ele não conseguiu se explicar muito bem, mas eu achei uma frase bem conveniente. Talvez seja sobre os deuses estarem morando dentro do nosso próprio corpo. Caraca, será que é isso? Olha, conhecendo aqueles Zeus, eu não duvido nada. Acontece que aquela conversa inspiradora com a Raquel ocorreu após nossa ida a uma pequena cidade que ficava no topo de uma montanha. Uma montanha tão alta que tocava as nuvens. Tal morada era visitada por seres mágicos que protegiam o local em troca de oferendas e devoção dos moradores.
Lembro-me muito bem desse dia enquanto percorríamos pelas ruas da cidade, conversando com aquelas pessoas trajadas de branco. E foi ali que, por acaso, eu conheci esse tal Sócrates também. Ô moço, sabe pra que lado fica o Olimpo? O Olimpo? Eu só sei que nada sei. Ah, que ótimo. Achamos um mestre dos magos genérico aqui na Grécia. Obrigado, viu, moço? Mas eu sei outras coisas também. Acontece que justamente nesse dia, ele nos contou que estava ocorrendo uma reunião dos deuses daquele lugar e nos levou lá para espiar. Em meio a um salão monumental, iluminados seres estavam sentados em tronos dourados. Olha lá naquela casa. Que morena bonita. Será que ela me faz oferendas? O que você tá olhando aí? Eu posso saber, Zeus? Eu posso saber? Nada não. Eu estava só olhando a paisagem. Muito bonita. Eles discutiam sobre quem era o mais adorado dentre os mortais dali. Quanto mais as pessoas gostavam de um deus, mais forte ele ficava. Então, eles frequentemente faziam coisas pra agradar as pessoas. Tipo o político quando precisa de voto, sabe? Daí, Tiamat teve a brilhante ideia de se meter na reunião, sugerindo que euzinho aqui colocasse aqueles deuses em minhas histórias e eternizá-los para todos os reinos. Pessoal, com licença, eu não quero atrapalhar, mas e se o Troá contasse algumas histórias pra ajudar a divulgar o trabalho de vocês? Ele fez curso de propaganda e sabe mentir muito bem. Mas egoístas e insatisfeitos, eles disseram que eu deveria escolher apenas um deles. Pode ser que funcione. Escolha um e faça música. E se a gente não gostar... E aceitando o desafio, tentei expor minha opinião através de uma canção. Olá, me diga se um Deus aqui ficou com algum desgosto, pois somos só mortais. Eu falo só a verdade, às vezes não decido nomes, decido que a música elege. Eu canto assim, bonito, e o meu dom é fazer que dure. Eu falo só verdade, mas é que às vezes não. É só pra eu narrar de leve, é só pra eu narrar assim. Mas hoje eu quero só cantar. Esse desejo de ser eternizado vai transformar as festas. Confie em mim, Dionísio, dos lugares que a gente for, eu falo só verdade, às vezes não. É só pra eu narrar de leve, é só pra eu narrar assim. Mas hoje eu quero só cantar.
mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!